pelas nossas plataformas digitais. A gente não só está no 92,3, mas também estamos no nosso Facebook, no nosso Instagram. Se você também quiser acompanhar, @Wilton Acosta também, o pastor Wilton Acosta tem uma rede social muito movimentada. E falávamos aqui antes de começar esse bate-papo, quando a gente fala entrevista, não é uma entrevista, é um bate-papo para conhecer as pessoas, né? Nós temos muitas personalidades do meio gospel ou não, e todo mundo conhece essa parte de fora, mas aqui, Wilton, eu falei, a gente queria conhecer um pouco mais do pastor Wilton Acosta. E começar, pastor Wilton, né? Conhecemos o pastor Wilton Acosta, alguns falam o índio lutador, aquela pessoa forte, personalidade forte, sempre nos movimentos aí da Marcha para Jesus, movimentos nacionais. Mas, pastor Wilton Acosta, de onde vem o pastor Wilton Acosta? Você é de Campo Grande? Como é que é? Luciano, bom, eu nasci no interior aqui do Mato Grosso do Sul. Ah, é? Eu sou, na verdade, de Guia Lopes, mas como não tinha hospital em Guia Lopes, eu fui nascer em Jardim. Então eu tenho uma dupla aí, cidade de nascimento, né? Guia Lopes e Jardim. Então minha família toda é enraizada naquela região ali. Ou seja, o Wilton Acosta nasce em Guia Lopes, registrado em Jardim. E assim, nasce em Jardim mesmo. Nasce em Jardim mesmo, né? E essa infância, Wilton, como foi essa infância? Era uma infância, pai, mãe, quantos irmãos? Conta um pouco dessa infância. Nós somos em 6 em casa. E saímos de Guia Lopes para Anastácio, eu tinha mais ou menos 3, 4 anos de idade. Uhum. E aos 7 anos viemos para Campo Grande, fruto de uma separação dos meus pais, marcado aí pelo episódio de embriaguez do nosso pai, de violência doméstica. Minha mãe, eu acho que saturado com essa situação, pega todos os filhos, com exceção do mais velho, que já estava fora de casa, e nós viemos para Campo Grande. E aqui a minha mãe eu chamo ela de Cunhã Baretê. Né? É Cunhã Baretê, uma mulher forte, né? Porque pegou essa responsabilidade, uma mulher que nunca tinha saído do interior do estado, com a sua dificuldade, enfim, e vem para cá, traz os filhos, a gente se junta aí na casa de princípio de parentes, e ela muito guerreira, muito trabalhadora, e começa a nossa vida assim. Ela foi trabalhar, só para você ter ideia, num restaurante. Sim. Ela trabalhava, era costureira sempre, mas foi trabalhar no restaurante, porque sempre depois do restaurante ali tem aquela sobra de alimentação. E com os filhos, né? E com os filhos, então aquilo ali já era um prato cheio para nós. Eu até fiz um vídeo, Luciano, aqui, claro, que a gente eu na minha infância não tenho muita lembrança dessa vida difícil que a gente levou, porque ela nunca permitiu que a gente sentisse na nossa infância essa dificuldade. Quando a gente vai crescendo um pouco mais, que a gente percebe, gente, que coisa difícil que a gente passou, né? Tem muita experiência aí. Pois é, né, Wilton? E você falando esse exemplo da tua mãe guerreira, né? E nós aqui na audiência temos tantas mães guerreiras e muitas pessoas que passam pelos microfones da Rádio Hora falam assim, eu só percebo aquilo que eu vivia depois que você vai conhecendo as outras etapas. Então, muitos pais e mães, né, que têm feito o melhor para os seus filhos, mas lógico, o melhor por um lado, mas também mostrando a realidade da vida. Eu gosto muito de trazer para o nosso contexto, quando você vem para cá, você vai morar em qual bairro? A gente morou primeiro ali no Piratininga, em Aiá, aquela região. Depois a gente morou aqui perto, já que eu me lembro, aqui no Miguel Couto, que é aqui na rua São Francisco, não me falha a memória, aqui, depois tem a dos Vendas, né? Descendo o Joaquim Moutinho aqui, logo à direita, ali com a esquina do córrego, tinha uma vilinha ali, não tinha nada, aqui não era asfalto só depois lá do córrego, lá para cima. Sim. Então a gente veio morar ali. Bacana, Wilton. E assim, né? O Wilton com seus irmãos, aquela infância, como você disse, né? Uma infância dura, porém unidos ali em família. Você vai para a escola. E como é que assim, Wilton, nós falamos também fora dos microfones, eu falo que muitas pessoas que nos ouvem conhecem muito o Wilton Acosta, líder da Marcha para Jesus, FENASP, amigo do Rodovalho, amigo da Damares, mas porém outras pessoas que eu também começo, não, mas o Wilton ele começou com esse movimento lá atrás, o Wilton é do movimento já estudantil. Como foi essa juventude, esse movimento, de onde nasceu essa talvez indignação ou a voz pelos menos favorecidos? Como começou isso? Luciano, eu acho assim, não foi nada produzido, não. Foi uma coisa meio que natural. Sim. Quando você vê, você já está participando, né? Então, paralelo ao movimento estudantil, nós tivemos um berço cristão evangélico, minha família é toda presbiteriana, e uma das coisas que meu irmão mais velho, ele fez conosco aqui,
A gente saiu aqui da Francisco Bento, aqui embaixo, e nos deixou na porta da igreja. Falou, aqui é o lugar de vocês vão sair da igreja. Meu irmão mais velho. Ou seja, Deus, a palavra de Deus sempre esteve muito presente na vida da família. Desde cedo. Aliás, minha família toda tradicional, presbiteriana do Brasil, mas eu lembro que ele teve esse momento. E de lá nunca mais saí. Então, sempre participando. Quem conhece a igreja presbiteriana, ela tem uma estrutura muito forte da infância, da adolescência, da juventude. Você vem sendo estimulado ali. E como a liderança é definida por voto. Então, reúne os adolescentes, vamos votar. Votou no Maio Fulano, ganha, e ali ele começa a liderar. Que bom. Na adolescência, a mesma coisa. E essas etapas todas eu comecei a liderar. Fui presidente a gente chamava de UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, depois fui presidente da Federação de UPAs aqui no estado, e comecei a fazer os encontros nossos, isso muito guri, 14 anos, 15 anos. Paralelo a isso, na sala de aula. Luciano, eu com 14, 15 anos de idade, eu era o mascote do Lúdio Coelho, falava nos comícios dele. Você vai perguntar como? Não sei. Eu sei que essa relação com o Lúdio começou porque na sala de aula, líder da sala de aula, sempre, não sei como, mas era líder. E numa gincana, eu sei que a gente foi fazer uma gincana de alimento, eu falei, eu já sei, eu vou lá pedir alguma coisa pro Lúdio. Nem conhecia o Lúdio, nada. Né? Só via falar de Lúdio Coelho. Aí pegamos nossa turminha, fomos lá, uma gurizadinha, junto com o mais velho, e falamos, olha, precisamos de um alimento. Ele doou lá umas 4, 5 bolsas de arroz, se não me engano. Eu sei que aquilo lá nós ganhamos a gincana. Dali eu fui ser o presidente do Grêmio. E aí a gente começou a falar, sempre com muita desenvoltura, desde cedo para se comunicar. A hora que vi, estava falando em alguns começos do Lúdio Coelho. Qual escola, Wilton? Aqui na Pedro Oceano. Na Pedro Oceano. Legal. Na Pedro Oceano, depois aqui no Lúcio Martins Coelho, ele morava bem em frente. Isso, eu perguntei até qual escola ontem mesmo, passava para aquelas pessoas que não sabem, né, o doutor Lúdio Coelho, né, foi prefeito, foi senador, uma pessoa relevante da nossa política. A casa dele era na frente do Lúcio Martins Coelho e era ponto turístico, né, que as pessoas iam lá para ver os animais. Exatamente. Aquilo ali era... Na rua quando Bahia. Quando ele saía ali no portão, isso. A coisa vai ficar doida. Eu era um desses. Isso. E aí, Wilton, você nessa caminhada, né, falando, conversando, sendo o mascote ali, e outra coisa, né, o senhor Lúdio também era uma pessoa muito agradável, né, uma simplicidade em pessoa, né? Enorme, né? Aquilo lá vislumbrava a gente. Mas quando você começa a participar, ali no meu caso, participando do movimento estudantil, primeiro líder de sala de aula, depois foi presidir o Grêmio da escola. Então eu falava, opa, peraí. Aí você já começa a ser cooptado pelas lideranças que atuavam no movimento. Porque cada presidente de Grêmio tem um peso, porque a USE tinha um papel fundamental na cidade. A USE era a maior entidade da América Latina de representação do movimento estudantil, muito forte, né? E aqui coordenado pelo PCB, não era nem pelo PCdoB, pela OJS. Embora a OJS dominando o movimento estudantil a nível nacional, o enfrentamento ali com o MR8 também, aqui em Campo Grande o PCB sempre, o Partidão Comunista sempre comandou. Muito, muito forte. E a gente começou a viver nesse movimento. Eu comecei a participar um pouco mais, a ter um pouco mais de leitura, disputando eleição de USE. Depois fui ser presidente da União Sul-Mato Grossense de Estudantes Secundaristas, já participei de todos os congressos de reconstrução da UBS, essa retomada da democratização, na redemocratização pós o governo militar, essa retomada de organização. Fui o Brasil inteiro, aqui organizamos um movimento em quase todas as cidades, em quase todas as escolas. Isso foi dando muita, assim... E eu sempre interessante, sempre contra o PT, contra o PCdoB e contra o Partidão. Sempre. E fui me abraçar logo junto da galera do PDT e do MR8. A gente tinha um movimento independente, falava. Mas na verdade não era independente. Os caras por trás do MR8, a gente não tinha essa noção, né? E os caras do MR8 é briga, Luciano. Né? Os caras falam, eu de onde vai? Eu falei, cara, eu acho que é do 8. Chegavam no Congresso, eles quebravam tudo. Isso meados de que ano, assim, Wilton? Isso aí, 85, 86, 87, 88, 89.
Nossa. Muito legal. Pois é, vocês agora que estão escutando a Rádio Hora 92,3 e nos acompanham pelas nossas redes sociais, nós estamos conversando aqui com o pastor Wilton Acosta, contando um pouco da história dele. Também uma história, eu acho muito bacana para aqueles que querem conhecer da política, querem entender da política, como funcionavam os movimentos, como que era a época, né? Vivi, se você também tiver alguma pergunta, tiver alguém querendo mandar um oi para o pastor Wilton Acosta aí, fica à vontade. Sim, já tem muita gente participando por aqui. Olha só, inclusive tem uma galera de São Luís do Maranhão passando por aqui. Quero mandar um abraço aqui para Patrícia Alexandra. Também tem um pessoal que está pedindo para mandar um alô para Ianduí, a Simone Pedrosa. Nosso distrito. Wilton, aqui a gente, né? A Rádio Hora tem essa penetração até 150 quilômetros e vocês também para as redes sociais podem nos ouvir por qualquer lugar do mundo. Wilton, um fato que você falou muito interessante é esse teu trabalho dentro da questão dos... Não falou nem da política, mas essa questão dos direitos, né? Os direitos. E uma curiosidade que eu tenho, porque hoje, né, a gente tem resgatado muito o papel do cristão, o papel do evangélico, o papel do povo de Deus nas políticas. Como era nos anos 80, né, você que vivia, né, que você estava no movimento estudantil independente, né, das coisas, você tinha os seus valores. Como que era a igreja à época, a participação da igreja na política naquele momento? Bom, eu venho de uma igreja tradicional, né? De uma certa forma que tem uma certa reserva, mas embora com quadros excepcionais dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, das igrejas históricas, né? Muito ligada à educação, mas a participação política é muito, muito difícil, né? Mas, como eu disse para você, eu comecei a desenvolver a minha liderança exatamente dentro da igreja. Sim. Né? E a nível de organização de igreja, eu confesso a você que a gente só vai ter um despertamento de realmente compreender a realidade brasileira ou desse processo ideológico um pouco mais adiante. Isso é coisa recente. Sim. Se a gente não tinha essa noção exata daquilo que significava a importância da gente estar antenado na questão ideológica, sim, naquilo que prega, nos movimentos existentes, até que ponto isso confronta com seus valores, a gente não tinha essa noção, né? Então esse é um despertamento que vem um pouco mais aí já numa outra fase, Luciano, outra fase. Eu sempre entendi o seguinte, que a nossa participação em mobilização, que é isso que sempre balizou a minha atuação, é entender que quando a gente participa, a gente conquista. Claro. Né? Então eu participei de movimentos, já pegando o movimento ali do Petróleo é Nosso, a direta já era uma geração anterior à minha. Sim. Mas eu pego essa onda de mobilização. Sim. Naquela época os estudantes eram muito mais mobilizados porque tinha bandeiras. Hoje você não tem mais bandeiras. Então eu peguei aqui, por exemplo, na minha gestão, o passe livre de Campo Grande, as eleições diretas para diretores, o colegiado escolar. A gente começa, então, a ter uma participação mais efetiva nisso. A igreja sempre participando, mas não, como eu disse, essa questão ideológica ainda não muito aflorada. Sim. Então, eu venho desenvolvendo essa intenção de participar mais no movimento estudantil mesmo e vendo que é possível, através da mobilização, da participação, a gente ter conquista. Então, isso é uma coisa que eu sempre... E quando eu realmente desperto para a questão da igreja, eu confesso a você que a minha participação mais assídua mesmo, ela vem na década de 2000 para frente, quando a gente começa a discutir a reforma do Código Civil e ali, naquele momento, incluindo as igrejas para que as igrejas pudessem tributar, ou seja, acabar definitivamente com essa capacidade que a gente vê, não só a igreja, mas as entidades filantrópicas todas. Sim. A partir dali, a gente começa, então, um movimento para monitorar os projetos de leis no Congresso Nacional. Isso eu não estava em Brasília ainda, isso daqui, vendo esse movimento todo, mas participando disso também. E isso vai aumentando gradativamente. Eu não sei se eu já posso emendar aqui. Não, pode. E aí, um determinado dia, esse conflito do secular com o meu chamado ministerial foi uma coisa que não é fácil de você conciliar, não, porque o meu desejo sempre está na igreja. Embora participando fora, mas eu nunca me vi fora desse seio da igreja. E depois de passar algum tempo, de ter algumas experiências e tal, eu falei, não, eu vou me dedicar à minha vida ministerial.
Aí vou aqui para Camapuã, depois vou para Curitiba, até que vou parar em Rondônia. Eu olhei no mapa assim, Luciano, desse jeito. Olhei no mapa assim e falei, não, minha instituição não tem lá no norte, né? Está muito fraco. Eu vou para o norte. Falei para o bispo, vou para o norte. Ele está louco? Não, estou louco não. Não tem lá, eu vou levar a igreja para o norte. Só tinha Tocantins e Pará. E vou para Rondônia. Falei, Rondônia é mais perto, dá para ir de carro, porque depois aquele atravessar rio, essas coisas. E vou para Rondônia. Fico um ano na igreja. E no final desse ano surge a senadora Fátima Cleide, relatora do PL 122, lá de Rondônia. E fazendo um barulho com esse PL 122. Cara, eu militante aqui, junto com a esquerda, conhecedor, movimento, já tinha um engajamento partidário, e vendo aquele movimento, os pastores apáticos, sem organização, falei, não pode, né? Aí eu deixo da igreja e vou começar a organizar um movimento dentro de Rondônia. Eu organizei o Conselho Estadual, começo a viajar, provoco os deputados. Daí começamos a fazer um enfrentamento do PL 122 a partir de Rondônia. Aí os pastores lá reunindo me mandavam de 15 em 15 dias para o Congresso para acompanhar a tramitação do TLC. E eu quero, gente, vocês que nos ouvem aqui na Rádio Hora 92,3, eu quero, no próximo bloco, trazer essa parte, né? O Wilton Acosta, pastor, o nosso bispo Rodovalho, como nasce essa amizade, hoje ministra Damares, lá atrás, como começou essa aí, porque eu conheço um pouco da história, essa relação Rodovalho, Damares, deputado federal, Bolsonaro à época. Vocês vão ouvir um pouco mais disso depois do nosso break comercial. Vamos lá, Luciano. Daqui a pouquinho eu quero registrar uma audiência muito importante. Mas depois do intervalo, então? Bora de intervalo. Não, mas aí você cola um pouco, eu trago. Por exemplo, então eu que não conhecia muita história, para mim, eu conheço o Wilton dessa última, da eleição ali junto com o Nelsinho já, né? Essa questão Nelsinho e tudo. E aí depois eu via muito uma questão tua com a questão do norte, né? O norte, né? A Damares, essas Vamos fazer um merchan, tá, Luciano? Para tudo Brasil, nosso novo parceiro aqui da Rádio Hora vai mudar a sua vida, ou melhor, o conforto da sua casa. JR Móveis é a loja de móveis mais completa da cidade. Tudo para deixar a sua casa mais chique, moderna, aconchegante, com preço baixo, qualidade e aquela parcelinha, olha, de perder de vista em 12 vezes sem juros. Sofá de 3 e 2 lugares, 999. Mesa de granito, 499. Roupeiro com porta de correr, 799. Armário de cozinha a partir de 399. Panela de pressão 7 litros, R$ 99,00. Liquidificador 550 watts, R$ 99,00. Caixa de som Charge 3, R$ 99,00. Colchão de casal a partir de R$ 699. Corre para JR Móveis. Aproveite essas promoções. Entrega e montagem é de graça em toda Campo Grande, indo Brasil e Terenos. JR Móveis, sempre a melhor opção. Avenida 9, 364, Nova Campo Grande. O telefone WhatsApp é o 998349230. Rádio Hora. E aí eu quero trazer um pouco dessa tua ida a Brasília, conhecimento do Rodovalho, ali é o nascimento da FENASP, ali essa criação da Damares, porque hoje as pessoas às vezes veem o resultado, mas não conhecem o começo, né? Foi em 2002 que nós fundamos a FENASP, né? É muito bem antes desse movimento Bolsonaro. Isso, não, e o que eu acho interessante, porque aquele dia que a Damares esteve aqui, a gente bateu um papo depois lá na Sara, né, ela falando um pouco dele também, que assim, apesar dele não ser evangélico, mas ele sempre foi um ponto fora da curva ali, né, um cara mais combativo e tudo. O bispo Rodovalho ainda como deputado federal. O Rodovalho estava como deputado federal, Sim. Mas isso já em 2009, 2010, né? Aliás, 2010 para frente, né? 2010, 2011, 2012, 2013. Como deputado. E ele não quis mais voltar para o coro, alguma coisa assim? Não. Guitarras, baterias, instrumentos de sopro, pianos, teclados, ficar um mandato e comandar uma igreja. máquinas de fumaça, a igreja sentiu muito, né? Já vamos voltar.
difícil de conciliar. Aí você vê se está caminhando a igreja, mas a igreja com essa capilaridade que eles têm TV e rádio. 1093 no centro, com estacionamento. Manda um abraço, Vivi, tô chegando aí. Quem? Não. Pastor André Ribeiro. Rádio Hora 10h47. Olha, estamos de volta com esse bate-papo muito interessante. Luciano Entrevista, esse quadro. E eu já quero aqui registrar a audiência, Luciano. Parabéns pela entrevista, Luciano, e manda um abraço para o Wilton Acosta, vereador Clodoilson Pires. Nosso amigo Clodoilson. Pois é, nosso amigo vereador Clodoilson Pires, da caminhada aí, hoje exerce mandato lá na Câmara de Vereadores. Um grande abraço, pastor Clodoilson Pires. Temos mais, tem mais gente aí também nas nossas redes sociais. Temos também aqui o pastor André Ribeiro. Pastor André Ribeiro. Pastor André Ribeiro é um profeta lá de Minas Gerais. A cada 3, 4 meses ele está aqui em Campo Grande. Ele é discípulo do apóstolo Sérgio Piovano, da Igreja Nova Vida, agora Igreja FIT, Fé Invadindo a Terra. Pois estamos aí, você vê, né, Wilton? É a Anduí, é Maranhão, é Minas Gerais. São Paulo também. São Paulo, muita gente escutando. Mas, Wilton, nessa tua ida a Rondônia, essa PL 122, como que começa? Mas essa questão do movimento Wilton Acosta indo a Brasília, as questões nacionais, que eu sei que tem muita gente, muitos ouvintes nossos da Sara Nossa Terra, como começa essa amizade com o Bispo Rodovalho e também como nasce também essa amizade com a hoje ex-ministra Damares. Como que aconteceu tudo isso aí? Luciano, na verdade, assim, eu sempre fui ligado nessa questão da política nacional. Sim. Mesmo antes da igreja, do movimento estudantil, como eu te disse, eu já viajava o Brasil pela UBS, participando dos congressos. Quando eu participei partidariamente, também participei a nível nacional. Tem uma crítica do pessoal, vem pra cá e tal, você fica muito querendo discutir essa questão nacional, enfim. Mas eu sempre fiquei ligado nisso. E da igreja não foi diferente. Como eu te disse, o FENASP ele surge, a movimentação lá na década de 2000, exatamente em 2000. Em 2002 nós organizamos o fórum, fundamos o fórum, que é esse fórum de monitoramento das iniciativas que pudessem afetar a igreja especialmente. Depois vem os nossos valores. Tanto é que o PL 122 ele tramitou aí, 10, 11 anos no Congresso Nacional, até ele ser sepultado no Senado Federal. Então, quando eu vou para Rondônia e percebo essa movimentação, eu falei, não posso ficar de fora disso. Organizamos, comecei a ir para Brasília, eu já conheci o Bispo Rodovalho, já tinha participado do FENASP, aliás, sou cofundador do FENASP junto com ele, é nosso líder, meu líder, nosso pai na fé, que é o Bispo Rodovalho. E quando eu vou para Brasília, até um certo ponto o Bispo Rodovalho, você está muito em Brasília, e a igreja? Eu falei, não, bicho, a igreja está tudo ok. E aí aquilo acho que chamou a atenção dele, quando foi no final do ano ele me leva, falou, você vem para Brasília. E para Brasília seria uma mudança muito forte, porque eu deixaria da igreja local para poder cuidar dessa política nacional. Aliás, Luciano, a minha ordenação pastoral, ela vem para fazer um trabalho de coordenação política da igreja. Eu ia cuidar disso, muito novo, inclusive. Só que eu falei, bispo, não, eu quero igreja. Aí convenci ele que eu não iria para a política, eu ia ficar na igreja. E esse período de ordenação até a minha ida, mesmo levou mais uns 6 anos, mais 6, 7 anos. Olha. Quando eu vou para Brasília, então. E aí o bispo falou, Wilton, eu lembro até hoje, falou, Wilton, eu tenho milhares de jovens para cuidar de igreja. Nós temos um exército para abrir igreja, mas para atuar na política a gente tem muito pouco. E eu quero você aqui na política. Então, falei, então beleza, me mudo para Brasília, vou definitivamente para Brasília, vou para reestruturar o FENASP, faço um encontro em Belo Horizonte, convido o pastor Jorge Linhares, então nesse momento de reestruturação, e convido o pastor Jorge Linhares para presidir o FENASP. O pastor Jorge Linhares assume o FENASP e aí a gente começa então um processo de crescimento em todo o Brasil. E eu ali como secretário executivo do pastor Jorge. Na sequência, o pastor Jorge cumpre o seu mandato e aí então eu acabo assumindo o FENASP nacional. Aí eu presido o FENASP. Aí, meu amigo, aquilo ali para mim, eu estava dentro de casa no Congresso. Sim. Parece que aquilo ali já era... Isso meados de que ano, Wilton? Isso 2007, 2008. Ótimo. E aí, para aqueles que não conhecem, o pastor Jorge Linhares, uma liderança evangélica extremamente relevante da Igreja Getsemane de Belo Horizonte,
E uma outra pessoa extremamente relevante do meio evangélico também, que participou muito nisso, é a pastora Valnice Milhão, né? Sim. A gente fala tanto de mulheres Uma fortes, baita né? referência. O Wilton Sim. traz um pouco da Ela é característica fundadora do FENASP, Luciano. Uau. Ela é fundadora do FENASP e participou conosco ali em Brasília, quando ela muda para Brasília, porque hoje a sede dela está em Brasília, Sim. a ICEGEC, né? Uhum. Ela participa conosco de todo esse processo, trazendo a sua contribuição, porque não tem pessoa, eu acho que com a autoridade da intercessão da igreja nesse momento, do que a Valnice, né? Então ela tem um significado muito grande de nação, de redenção de nação, né? E eu quis trazer o nome dela, Vivi, e ouvintes da Rádio Hora, porque, né, eu tenho minha conversão ainda no ano de 2008, e eu tive a oportunidade em alguns momentos, né, vê-la pregar, e também através do apóstolo Edmilson, falando dessa... E nós vemos tão poucas mulheres, né, e ela é uma mulher de fibra de muito tempo, né, pastor Wilton Acosta, e eu sei que muitos ouvintes aqui da Rádio Hora já escutaram fitinhas da Valnice Milhão. A Vivi, quando as coisas mais tradicionais aqui, a Vivi, ela sempre me busca. É que eu falo que muita gente pergunta, Vivi, você, do jeito que você fala, que você é crente, parece que você é tão velho. É que eu comecei cedo. Eu nasci no berço cristão. Eu queria fazer uma pergunta Claro, aqui, fica à Luciano. vontade, Vivi. Pastor Wilton Acosta, a gente vê que hoje em dia os valores estão tão distorcidos. Sim. E eu gostaria que o senhor falasse aqui para o nosso público, para os nossos ouvintes, porque ainda nós sabemos que as pessoas estão mais evoluídas, Sim. mas ainda existe alguma resistência na questão de o cristão e a política. Eu gostaria que o senhor falasse dessa importância de colocar no poder pessoas que têm autoridade de Cristo, pessoas que têm princípios bíblicos. Vivi, eu acho que isso faz parte de um equívoco teológico da igreja brasileira. A nossa teologia, ela ensinou e ensina para muitos anos no segmento exatamente essa separação, essa distância da atuação política. Então isso, na verdade, é mais um equívoco teológico que nós herdamos e afastou a igreja de participar e de exercer a sua influência, o seu protagonismo dentro da nossa sociedade. E isso nos causou e tem nos causado um prejuízo enorme, porque hoje, se você percebe, toda a atuação que nós vivemos hoje, o confronto são exatamente com os princípios judaico-cristãos na sociedade. Há um decreto de falência do cristianismo. O Ocidente, ele é formatado, ele é formado com base no princípio judaico-cristão. Tudo que nós temos na sociedade tem essa base. E dentro dessa ideologia do que a gente chama de socialismo, comunismo, progressismo, resumindo, é tudo à esquerda hoje, Sim. ele tem como foco exatamente a destruição desses valores. Porque o momento que a gente vive hoje, vigente, é uma nova estratégia do progressismo de poder fazer uma revolução cultural, e ele faz isso através dos seus agentes infiltrados em diversos segmentos da sociedade, e não tem como fazer a revolução que eles querem sem que antes destrua esses pilares, ou seja, os nossos valores. Então, se a igreja não entender que nós estamos diante de uma luta espiritual, vigente para a destruição de valores, então, infelizmente, a igreja continua vivendo nesse equívoco teológico. Esse distanciamento nos causou no Brasil. O Brasil hoje é o país mais gaysista do mundo. Nós temos uma nação com mais de 90% declarados cristãos, mas a configuração familiar, ela não é na mesma visão desse cristianismo, dessas pessoas que se declaram cristãos. Você tem uma perseguição não mais velada, mas uma perseguição aberta, escancarada para a destruição desse modelo familiar, com a destruição dos valores da criança, com a secularização precoce. Isso tem trazido prejuízos enormes para nós. Você tem políticas públicas sendo implementadas, como a liberação das drogas, como os novos modelos familiares, segundo eles estão dizendo. A questão de gênero. A questão da ideologia de gênero, que talvez, Luciano, é o principal ataque que nós estamos vivendo num país cristão, porque ele atinge a criança, em processo de formação, em todos os aspectos. E se você pegar qual é a mensagem disso hoje, é para a destruição desses valores. Então, o progressismo, ele acha que é o Estado que tem que ditar como é que você vive. O progressismo, ele se coloca no papel não só de Estado, mas também de Deus, de religião. Ele começa a dizer como é que você deve viver, como você deve educar seus filhos.
se o seu filho é homem, se é menina. Então ele começa a atuar nessa ramificação e a igreja passiva, e a igreja assistindo. A gente reclama da ideologia de gênero hoje, mas nós não reagimos às crianças dançando na boquinha da garrafa em décadas atrás. Sim. Então nós ficamos passivos com isso. Não é? Se você contar de 1 a 4, 1, 2, 3, 4 segundos, tem uma criança sendo vítima de algum tipo de abuso no país. Há um decreto, há um reedito do decreto de Herodes para aniquilar as crianças, para deformar a sua formação. Não tem agressão pior do que essa, não tem abuso pior do que isso. Então eles atingindo as crianças, seja através da internet, da cultura, da música, e na escola, que é o principal alvo deles, obviamente que eles tentam ir alcançando gradativamente a humanidade, né? Mas eu creio numa coisa, o cristão precisa entender, a Bíblia diz que o inferno não prevalece contra a igreja. Como é que eu vou atuar politicamente sem a igreja se o inferno só não se dobra, só não prospera contra a igreja? Então é um equívoco. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é contra o político, não é contra o partido, não é contra uma ideologia de direita ou esquerda, ou conservador ou não, é contra a igreja. Então, a nossa bandeira, Luciano, eu tenho, inclusive saí de Alagoas agora, Sim. com os líderes, eu falei, gente, a gente tem que parar com essa coisa de querer colocar carimbos nas nossas coisas. O nosso carimbo é Cristo. Com certeza. É a palavra de Deus. Amém. Não pode ser. A atuação política hoje é instrumento. Não é resposta. Sim. É instrumento para nós. Sim. Então, essa mensagem a gente precisa recuperar, precisa despertar essa liderança. E foi com base nisso que eu e Damares, eu era presidente do FENAS, convidei a Damares no primeiro momento para ser vice-presidente do FENAS, depois secretário executivo, e nós percorremos esse país falando, elencamos algumas bandeiras, como a defesa da família, como a questão das drogas, a questão do infanticídio, a questão da pedofilia, enfim, colocamos algumas bandeiras e começamos a percorrer o Brasil para despertar a igreja e também incentivar os nossos líderes a vir para a vida pública. Nós temos de 36 deputados na nossa bancada, hoje nós somos mais de 100. Ou seja, nós estamos avançando. A igreja tem crescido. Então, se tem, de uma certa forma, análise crítica da igreja, mas também tem positiva. Aliás, é muito positiva. Porque hoje nós não somos mais aqueles bobinhos. Eu falo que o mais calmo nosso é o Silas Malafaia. Pois é, agora são 10 horas e 59 minutos. Você tem que segurar aqui, senão eu fica tranquilo. metralhadora. Nós somos aqui, estamos na Rádio Hora 92,3, são 10 horas e 59 minutos. Estamos entrevistando o pastor Wilton Acosta, contando um pouco da história dele, também contando um pouco da história do cristão na política, né? Que é importantíssimo você que nos ouve, que é cristão, da denominação evangélica, católica ou aquele que não é, saber a questão muito mais de religião A ou B, mas um posicionamento cristão. E depois do próximo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre isso aí e encerrar nosso bate-papo com o pastor Wilton Acosta. ZYX 634. O Wilton vai criar. Então, vê se minha sala estiver aberta, aí você pega na geladeira. Tá? Não é moleza não, irmão. Sim. E o que acontece, né, Wilton? A hora que tiver que entrar com merchandising. Oi? A hora que tiver que entrar com merchandising. Agora. Nas redes sociais, JR Imóveis, Avenida 9, 364, Nova Campo Grande, WhatsApp 99834 9230. Vamos agora falar do Moreno Atacadista, o atacado do seu bairro, lá do Nova Campo Grande, trazendo o que há de melhor para o seu bairro. Confira as ofertas deste final de semana. Arroz Tio Lautério 5 quilos, R$ 17,99. Feijão carioca bem TV 1 quilo, R$ 7,79. Açúcar cristal doce açúcar 2 quilos, R$ 7,99. Café caboclo a vácuo 500 gramas, R$ 12,99. Coxa com sobrecoxa congelada Belo quilo, R$ 8,99. Bisteca suína quilo, R$ 14,99. Fralda descartável Baby Sec Mega, R$ 32,90. Papel higiênico Cotton Leve 12, pague 11, só R$ 13,90. Lava-roupas em pó Tixan IP, 1,6 kg. Grátis 80 gramas, só R$ 13,90. Moreno Atacadista, é perto, é rápido, é barato, é o atacado do seu bairro. Fica lá na Avenida Amaro Castro Lima, 764, Nova Campo Grande. Rádio Hora. A gente
volta agora, aí eu vou passar com o Wilton um pouco da política atual, essa questão dos republicanos, a questão da pode falar sobre a pré-candidatura? Por favor. Por favor. A gente vai falar um pouco dessa pré-candidatura dele, e aí a gente encerra. Wilton, você tem algum louvor, algum louvor que você queira? Porque aí eu quero encerrar e falar, e a gente termina aqui esse bate-papo com o Wilton Acosta com louvor. Antiga, né, então, mas aqui a gente toca desde... Os flashbacks gospel aqui. Fala um louvor aí. Não, mas pode colocar meu universo, então. Nossa, essa é linda. PG, né? Sim. Nossa, eu amo esse louvor. Tem com PG e tem com novo som também. Mas acho que o PG é melhor. PG é melhor. Aí, Nossa, Vivi, eu volto, a gente volta, e aí vamos pegar um pouco da audiência que está aí no Zap, se tiver gente aqui também na... Tá, bora. Às vezes você pode ler também, Vivi, se não tiver nada em áudio, pode ler. Algumas pessoas que estão na audiência estão mandando abraço pro Wilton. Tem, pessoal, tem até o pessoal do Rio Grande do Sul. O Wilton Acosta? O Wilton tem que ser deputado federal mesmo, porque aqui em Mato Grosso do Sul não adianta. É pessoal do Rio Grande do Sul, Maranhão, BH. Você pega meu Face, cara. Eu sei disso. O Brasil todo ali, cara. Mas é porque da questão das vozes, né? As pessoas identificam as vozes com as causas. E aí vai O vendo. Face também vai trabalhando isso, né? É. Jogando dentro de uma bolha, né? Isso. E aí vem outro, você abre um pouco e começa a tá tudo isso. E opinião, né? Os esquerdistas lá também gostam de acompanhar ali. Às vezes para subir precisa pisar na cabeça de alguém. Mas eu gosto. Rádio Hora 11:03. Estamos de volta com esse bate-papo muito legal. Luciano Entrevista, hoje o Wilton Acosta. Eu quero registrar aqui uma participação, Luciano, lá do Rio Grande do Sul. Olha só, peraí, eu já perdi. É tanta mensagem que eu já perdi, mas achei. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Aqui é Johnny Ribas, da cidade de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Olha só que interessante. Pessoal participando com tudo, hein, Luciano? Pois é, falávamos aqui com o pastor Wilton Acosta, diante desse trabalho que ele fez no Brasil e até dentro das redes sociais, né, pastor Wilton Acosta, quando ele entra ali no Face, passam de 1000, né, mas alguns são milhares de pessoas ouvindo, colaborando, discutindo, não concordando, porém indo para um debate franco, e o resultado está aí, pessoas do Brasil inteiro querendo abraçar e congratular aqui o pastor Wilton Acosta. Nesse último bloco, pastor Wilton, trazer para essa questão aqui de Mato Grosso do Sul, né? O senhor falou um pouco da FENASP, esse trabalho, filho da terra, volta para cá, me recordo do senhor, né, trabalhando na FUTRAB, depois saiu candidato a deputado federal. Estamos na iminência aí, próximo de um outro pleito. Conta pra gente como é que foi esse movimento. O senhor hoje presidente de um partido de extrema relevância, os republicanos, que tem crescido muito, muito nos últimos anos. Conta um pouco pra gente desse movimento e também qual que é essa caminhada, né? Até porque o senhor coloca seu nome muito forte como pré-candidato a deputado federal. Conta um pouco pra gente. Luciano, eu acho que a minha candidatura e a minha participação na política partidária é por esse entendimento que eu tenho que a gente não pode se furtar de participar, e se a gente pode colaborar um pouco mais, a gente precisa colaborar. Claro. A intenção é de sair dos bastidores, que foi a minha vida toda, ajudando, colaborando, construindo,